Nós estamos aqui com o Leandro Amaral e nós vamos tratar um pouco do que está acontecendo em relação às discussões do marco temporal das demarcações de terras indígenas. Não é isso, Leandro? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente aí. É isso mesmo, nós estamos agora acompanhando, né, a questão do julgamento no STF sobre a demarcação de terras indígenas. É um julgamento muito importante para a segurança, né, do direito de propriedade aqui no Brasil. É um procedimento que vem se arrastando já há algum tempo. É importante contextualizar aqui para quem está acompanhando a gente, para entender, né, o que é isso. Pois é, porque de repente aparecem algumas palavras. A gente até costuma falar que a política vem e joga com a imprensa alguns termos que aí vira, olha, marco temporal, arcabouço. Afinal de contas, é marco temporal? Por que isso? Exatamente. Marco temporal é uma expressão, né, para traçar ali uma linha do que poderia ser considerado como terras indígenas e o que seria considerado terras não indígenas. Começou com uma briga do estado de Santa Catarina, né, com o povo indígena e a FUNAI. O povo indígena é Xocleguém. Isso. E o que aconteceu? O estado de Santa Catarina estava pedindo uma área, um território próximo de Florianópolis, que estava sendo ocupado por esse povo indígena. E em 2001 foi reconhecido pela FUNAI, né, essa área como terra indígena, e aí o estado de Santa Catarina ingressou com uma ação, ganhou em primeira instância, o juiz reconheceu a aplicação do marco temporal, que eu vou explicar aqui na sequência. Depois foi para a segunda instância, os desembargadores mantiveram a decisão do juiz de primeiro grau, reconhecendo a aplicação do marco temporal. E aí agora, né, a FUNAI manejou um recurso extraordinário que está lá no STF, que é esse que a gente vem acompanhando o julgamento. Que é esse da semana passada? Isso. Aí o que aconteceu? Em 2021, o ministro Fachin, que é o relator, ele proferiu o voto dele, né, contra a tese do marco temporal. Depois veio o ministro Nunes Marques. Isso em 2021? Isso. Aí depois o Nunes Marques veio, proferiu o voto dele a favor do marco temporal. Ficou 1-1. Isso. Aí de lá para cá ficou paralisado esse processo, porque o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas para poder estudar melhor o caso. E no dia 7, agora na quarta-feira passada, tinha sido pautado e o Alexandre de Moraes veio e proferiu o voto dele, né, contrário à tese do marco temporal. Virou 2-1 contra o marco temporal. E o André Mendonça, o ministro, pediu vistas para poder também fazer um estudo melhor do caso, para proferir o voto dele. Então, assim, esse recurso que está lá no STF, ele é um recurso muito importante. Por quê? Ele tem um efeito de repercussão geral, que a gente fala. O que significa isso na prática? O que ficar definido ali pelos ministros vai servir de parâmetro para todos os outros processos judiciais que envolvem discussão de demarcação de terra indígena. E o que é que está em jogo ali nesse recurso? Se vai ser aplicado ou não a tese do marco temporal. O que é essa tese do marco temporal indígena? Quem defende ela diz que só pode ser considerada terra indígena para ser demarcada aquelas terras que até 5 de outubro de 1988 estavam sendo ocupadas por índios, habitadas pelos indígenas, ou que estavam já sendo litigadas, discutidas na justiça.
Ponto. Essa é a tese do marco temporal. E se perguntarmos por que 5 de outubro de 1988, que foi quando houve a promulgação da nossa Constituição. Exatamente. Isso tem uma lógica. O Constituinte, ele quis, né, com a inauguração do novo Estado, quando a gente fala Estado aqui, o poder do país, né, ele quis falar, olha, essa data é a data que está inaugurando um novo Estado. Então aqui a gente vai encerrar com essa bagunça. Inclusive, na própria Constituição de 88, nos atos de disposição transitórios lá, tem um artigo que fala que a partir da data da promulgação da Constituição, a União teria 5 anos para concluir a demarcação dessas terras. E hoje já se passaram mais de 30 e nós ainda estamos discutindo isso aqui, né? E aí o que acontece? Do outro lado tem a tese indigenista, né, que diz que não, que o direito de reivindicar as terras, os povos indígenas têm esse direito independente de data, a qualquer momento. E na prática isso, o Fabélia, vai trazer, na minha visão, mais insegurança jurídica, porque vai acontecer de produtores, proprietários de imóveis que já têm ali 30 anos, né, que têm título de propriedade, que investiram a sua vida em uma área ali, com a aplicação dessa tese contrária ao marco temporal, eles vão perder essa propriedade. Então, para tentar, com a justificativa de equilibrar, corrigir injustiças lá no passado, cometidas no passado, eles vão acabar cometendo outras injustiças em situações que estão assentadas já. E existem maneiras do Estado poder corrigir, vamos falar assim, valorizar o povo indígena sem, né, prejudicar terceiras pessoas, grupos familiares, gerações de pessoas que estão investindo nesses imóveis aí, investindo tempo, dinheiro, energia, né? Então, assim, é um julgamento que nós temos que ficar muito atentos, né? 2-1. Eu espero que os ministros que vão votar agora olhem isso com mais cuidado, percebam, né, que se não for realmente adotada essa linha, essa tese do marco temporal, o efeito rebote vai ser pior, né? Existe aqui até um julgamento, eu estou lembrando, que o STF já, salvo engano, no caso da Raposa Serra do Sol, em Roraima, o STF ele já aplicou a tese do marco temporal para resolver esse caso. Então, hoje, né, moralmente falando, eles deveriam, né, por mais que a turma do pleno do STF seja outra, eles deveriam e devem manter essa linha de raciocínio, né, do marco temporal. A Terra do Sol, Raposa Terra do Sol, ela foi devolvida para os índios. Para os indígenas. Mas porque ali tinha, inclusive, um plantio de arroz significativo, foi reduzido a área de plantio de arroz no Brasil em função dessa entrega. Isso, mas o STF, na época, usou a tese do marco temporal para justificar a entrega para os indígenas. Disse que lá já estavam. Isso, eles já estavam ocupando em 5 de outubro de 88. Então, com esse entendimento, no pau que bate no Chico, vai bater no Francisco. Tem que bater em Francisco. Né? Agora, entre ter e bater, há uma distância enorme. Isso, exato. E aí, assim, nesse meio tempo, né, existia um projeto de lei de 2007, onde se tratava justamente, né, de regulamentar, por meio de uma lei, essa questão da demarcação de terras indígenas, trazendo como um critério objetivo, justo, né, capaz de pacificar aí, né, esse conflito social, justamente o marco temporal. E esse projeto de lei ficou, desde 2007 até agora, parado,
né? Ele foi aprovado na CCJ há um tempo atrás, e agora, né, com a retomada do julgamento do STF, votaram lá um requerimento de urgência, que eu entendo que foi muito bem fundamentado, e foi aprovado agora pela Câmara dos Deputados, né? Esse projeto, e agora precisa ser avaliado pelo Senado. Eu ia te questionar disso aí. Porque a gente vê, tá no STF, tá na Câmara, tá no Senado. Meu Deus, eu cá, pobre mortal, desentendedora do jurídico, do legislativo, que o cidadão comum, ele não tem esse conhecimento minucioso de quais são os passos. Uhum. Para nós operadores do direito já é difícil, imagina assim para pessoas que não são afetas aí à área, né? Mas o que é a questão prática aqui? Como lá no STF está se discutindo se vale ou não o marco temporal... Lá no STF está discutindo um caso de Santa Catarina. Só que o fato é que esse recurso lá foi atribuído um efeito de repercussão geral, né? Que o que ficar decidido ali vai ser usado como parâmetro para todo e qualquer tipo de conflito envolvendo demarcação de terras indígenas. Por isso a importância é muito grande. Isso. Paralelo a isso, o Congresso, né, ele veio correr atrás do prejuízo, e esse projeto de 2007 foi aprovado na Câmara agora, justamente onde altera, né, a forma de demarcação de terras indígenas. Ele tira lá da FUNAI o poder, né, de falar essa área é ou não é indígena, passa para o Ministério da Justiça e tem que se aplicar o marco temporal. Até 5 de outubro de 88. Se estivesse ocupando a área, o indígena pode ser demarcada. Fora disso, não pode. O fato é, se for aprovado pelo Senado, né, essa linha aqui, essa lei, e lá no STF tiver um julgamento... Também. Não, se aprovar, se for aplicada a tese do marco temporal, ok. Não vejo problema, vai ser daqui para frente a demarcação de terra indígena em cima do marco temporal. Agora, se lá no STF tiver um julgamento contrário ao marco temporal, essa lei ela pode, no futuro, ser questionada e declarada inconstitucional. Então, assim, a situação é muito nebulosa. Então, quer dizer, nós ficamos discutindo, gastando energia para algo que pode chegar ali, é aquela história do nadar e morrer na praia. Exato. É uma situação, por isso que eu falo que os ministros que vão votar agora, né, realmente precisam ter uma sapiência e uma sensibilidade para entender, né, que mexer em algo que está aí já, vamos falar assim, de fato resolvido, vai trazer muito mais injustiça. Né? O produtor que está com uma área ali, que é uma área de discussão, com esse trâmite de pé de vistas e tudo, isso aí atrapalha para um financiamento, para um compromisso, para ele comprar uma máquina, para ele fazer um investimento? Não, até agora, não, assim, isso não é um óbice. O que acontece é o planejamento dele, ainda mais chegando no final do julgamento, né, e essa incerteza acaba trazendo um problema de paz de espírito ali, de planejamento nos seus negócios, né? Eu vou fazer um armazém aqui nesse imóvel. A gente estava falando aqui, passou a reportagem agora, problema de logística, né? Será que eu posso fazer isso? Será que eu não vou perder a minha área? Quando, por exemplo, chega aqui e fala que a minha área ela é da demarcação indígena, eu tenho alguma restituição, eu tenho alguma indenização em cima de tudo que eu trabalhei, em cima de tudo que eu fiz ali em 30, 40 anos? Ou tem casos que são históricos ali, de geração de famílias? Exatamente o que eu estava falando. Pessoas aí com 30 anos investindo tudo, né, nesses imóveis, eles vão perder os imóveis. E o que vai acontecer? Se for terceiro de boa fé,
né, serão indenizados nas benfeitorias realizadas. Mas o valor da terra nua ali, né, isso não será indenizado. E é indenizado pela União. Isso, pela União. Aí é com títulos da dívida agrária. Assim, receber é precatório, também? né? Na minha concepção, isso aqui é acabar com a vida da pessoa, né? Então, porque a gente uma injustiça, é você criar uma nova injustiça para trazer justiça para algo que aconteceu há muito tempo atrás, né? Teve uma razão disso. O país queria que fosse, vamos falar assim, povoado, vamos falar as fronteiras, que fosse explorado o campo, né? Então, você trazer uma justificativa dessa para trazer injustiça para famílias aí, vários vão ser atingidos por isso, é muito triste mesmo. E o produtor ali, a gente tem alguns casos de mais de 100 anos. Vai ficar também, esse aí também fica na mesma situação? Fabíola, se for adotada a linha, né, indigenista aqui, contrária ao marco temporal, a FUNAI ela vai ter a liberdade, né, de poder, com estudo antropológico, claro e tal, mas isso é muito subjetivo. Falar aquela área ali, ela é indígena e poder fazer a reivindicação, né? Porque se a gente for analisar assim, com uma certa frieza, o Brasil inteiro era área indígena. Exatamente. Porque quando eram os povos que moravam aqui, quando... Fabíola, exatamente. Se for, né, usando essa premissa, tudo isso aqui hoje, né, foi vai ser considerado como povo indígena. E tanto é verdade que o próprio Constituinte, lá na época de 87, 88, que prestes a ser promulgada a Constituição, justamente nos artigos que tratam dessa garantia do povo indígena ter reconhecido as áreas, né, como suas, foi substituído, porque na época tinha a expressão lá que eles teriam direito de posse in memória. O que quer dizer isso? O direito é anterior ao Estado. Qualquer área ali, se for provado que já foi ocupada por um indígena, poderia ser demarcada. E foi justamente uma briga interna dos constituintes e foi substituída essa posse em memória por posse tradicional, que quer dizer o quê? Estar ali. Ali foi reconhecido. Até a data, se tiver na área, é considerado indígena, pode ser demarcado. Se não estiver ocupando, não pode ser demarcado. Na semana passada eu conversei aqui com o antropólogo Edvard Luz, e ele ainda, a gente fazendo os cálculos, né, do percentual de áreas área e de índios. Acaba que há, se a gente trocar em miúdos, sem criar mimimi nenhum, o índio se torna um grande latifundiário. Vamos falar, vai ser muita área para pouco indígena pra poder poucas ocupar. Pessoas. Assim, tem razão nesse ponto, né? E sem contar também que áreas que são extremamente produtivas, geradoras de riqueza para o Brasil, né, vão acabar perdendo essa força. Porque, querendo ou não, o povo indígena eles não têm ainda, né, um acesso à tecnologia, como o produtor que investiu ali, né, e vem investindo para poder se tornar cada vez mais eficiente, né? E igual eu falei, existe possibilidade do Estado valorizar a cultura do povo indígena, de valorizar a história do povo indígena, que não trazendo uma injustiça, né, para outras pessoas.